Olá, queridos. Nosso estudo de hoje fala sobre mudanças. Nós já vimos sobre lei, já vimos sobre o sábado, mas nós vamos falar hoje sobre uma mudança. Na verdade, nosso tema de hoje ele é um pouco mais histórico do que bíblico. Contudo, é um tema importante para a gente poder comprovar quem é que realmente está seguindo a Bíblia e quem está seguindo princípios humanos. Queridos, entendam uma coisa. A vida ela é cheia de mudanças. Você já mudou não apenas de casa, mas se você olhar algumas fotos do seu passado e olhar para agora, você vai perceber o quanto você mudou. Ainda bem que muitos mudaram para melhor, e eu espero que você seja um desses. A vida é cheia de mudanças. Nós mudamos de uma criança para um adolescente para jovem, de um jovem solteiro para um jovem casado, de um jovem casado para pai ou mãe, de mãe, de repente, para avó, e assim nós vamos constantemente mudando. Na verdade, o nosso íntimo, ele não muda. O que muda, na verdade, é o exterior. Mas hoje nós vamos perceber que as mudanças, as naturais, são até necessárias e agradáveis. Mas há uma mudança bíblica, que não existe e que muitas pessoas tentam atrelar a Deus algo que ele não fez. Então, olha só. Deus muda? Vem essa pergunta, né? O ser humano, ele muda. Já que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, será que Deus também muda? Querido, se você abrir a tua Bíblia no livro de Malaquias, vamos encontrar aqui, capítulo 3, o verso 6. Malaquias 3, o verso 6 nos diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você já parou para pensar se Deus mudasse? Um dia ele acorda te amando, um dia ele acorda com muita misericórdia, e no outro dia ele muda. Não, hoje eu não vou ter mais misericórdia, eu não amo mais esses homens e mulheres pecadores, eles vão morrer tudo hoje. Já parou para pensar se Deus mudasse? Queridos, entendam uma coisa, Deus não muda. Não há sombra de mudança, como o Tiago diz, em Deus. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre, como diz o livro de Hebreus. Então, por que nós estamos falando de mudança? Que mudanças são essas que o Senhor está falando? Bom, abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Já encontrou aí? Eu aqui ainda não. Agora eu achei. Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós percebemos aqui que há um personagem na história, há uma profecia que diz que haveria alguém ou algum poder que ele não somente proferiria palavras contra o Altíssimo, mas ele também magoaria, ou seja, perseguiria os santos do Altíssimo, mas também ele teria um grande trabalho. Qual é esse grande trabalho? Mudar tempos e a lei. Que lei é essa que quer mudar? Queridos, há uma lei apenas que os homens tentam mudar, que esta é a lei de Deus. E você conhece, Êxodo capítulo 20, o capítulo do versículo 1 até o 18, lá nos ilustra e nos mostra sobre qual é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida, a obediência aos mandamentos. Só que os mandamentos foram mudados? Veja bem, agora vamos para uma parte histórica. Se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos perceber que não há nenhum texto na Bíblia que fale da santidade do domingo. A Bíblia ela fala sobre adorar apenas Deus, a Bíblia fala sobre não adorar imagens e esculturas, a Bíblia fala sobre não tomar o nome de Deus em vão, a Bíblia fala sobre guardar o sábado, a Bíblia fala sobre não matar, não roubar, não adulterar, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, a Bíblia fala sobre não cobiçar, não mentir. A Bíblia ela ensina tudo isso. Só que esses são os mandamentos de Deus. Mas por que hoje a maior parte dos cristãos não guarda todos os mandamentos? Como nós vimos anteriormente, que aquele que cai em um é culpado de todos. Bom, um dos motivos pelo qual a igreja mudou o dia de guarda do sábado para o domingo é exatamente a união entre igreja e Estado que aconteceu na época desse imperador aí, imperador Constantino.
Constantino era um imperador pagão e ele então queria unir, digamos assim, um número maior que fosse adepto a ele, que o apoiasse politicamente. Então ele tomou uma decisão. Ele tornou-se cristão. E aí, com esse tornar-se cristão, ele conseguiu afinidade tanto com aqueles que eram pagãos quanto com os cristãos. E no dia 7 de março de 321, ele colocou um decreto. Olha só esse decreto aí, ó. É um edito de dia 7 de março de 321 depois de Cristo. Diz assim: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores do campo, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente cuidados de sua lavoura. Visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio de vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Então perceba que aqui Constantino ele decreta a questão de que não poderia haver trabalho no dia venerável do sol, que todos deveriam repousar no dia venerável do sol. E qual é o dia venerável do sol? O domingo. Ah, pastor, mas tem um detalhe. Eu não guardo o domingo, ou os meus amigos não guardam o domingo, porque Constantino decretou, mas porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo e aí com isso ele mudou o sábado para o domingo. Realmente, a Bíblia diz que Cristo ressuscitou em um domingo. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, porque na Bíblia original não existe a palavra domingo. A palavra domingo é uma palavra latina, uma palavra tardia já, que não foi utilizada nem no grego, nem no hebraico e nem mesmo no aramaico. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia. Só que, queridos, a verdadeira celebração da ressurreição de Jesus está em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Então perceba que a verdadeira celebração da ressurreição é a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Ou seja, o batismo é a maior celebração da ressurreição de Jesus, que nos mostra que nós devemos morrer para este mundo, mas devemos começar uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Queridos, na Bíblia há 8 passagens falando sobre o primeiro dia da semana no Novo Testamento. Eu não estou falando do Antigo, estou falando do Novo Testamento. Há 8 versos que falam sobre o domingo no Novo Testamento. Nós não vamos ler todos eles, mas aí está todos os versos. Mateus 28, 1. Marcos 16, 1. Marcos 16, 9. Lucas 24, 1. João 21 e João 20, 19 falam praticamente a mesma coisa. Eu vou ler 2 textos deles, tá bom? Eu vou ler aqui Marcos 16, 1 e 9 e João 21 e 19, tá bom? Olha só o que diz esses textos aqui. Marcos 16, verso 1 e verso 9. Verso 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, esse texto aqui não está falando de adoração, está falando que Maria e as outras Marias foram para o túmulo de Jesus. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Perceba que esse texto não está falando de adoração, mas está falando que Jesus
ressuscitou no primeiro dia. E eu concordo, esta é a verdade. Jesus ressuscitou no primeiro dia. Olha só, João capítulo 20. João capítulo 20, depois você pode ler todos esses textos daí e você vai comprovar. João capítulo 20, verso 1 diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, queridos, Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e verso 9, Lucas 24, 1, João 21 e 20, 19 falam sobre a mesma coisa. Olha só o que João 20, 19 diz. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Perceba que Jesus apareceu para eles no primeiro dia da semana. Exatamente. Mas onde é que eles estavam? Eles estavam no templo adorando, eles estavam em uma sinagoga fazendo culto, porque agora havia sido mudado do sábado para o domingo? Não. A Bíblia diz aqui, em João capítulo 20, verso 19, que eles estavam reunidos por causa do medo. Queridos, uma reunião por causa do medo não é uma reunião realmente de adoração. Eles estavam reunidos, é verdade, mas estavam reunidos por causa do medo. Perceba que esses textos apenas nos falam o que aconteceu naquele primeiro dia da semana, mas não tem nenhum texto na Bíblia que nos revele assim, ó, lembra-te do dia de domingo, lembra-te ou guarda o dia de domingo. Não há. Atos capítulo 20, verso 7, fala sobre uma reunião realmente de adoração, só que o próprio texto diz que eles estavam reunidos até tarde, no primeiro dia da semana, porque Paulo iria viajar no dia imediato. Ou seja, eles estavam aproveitando ao máximo a Paulo. E em 1 Coríntios capítulo 16, o verso 2, nos fala a respeito de guardar, no primeiro dia da semana, uma oferta, ou seja, a parte daquilo que pertence ao Senhor, no primeiro dia da semana. Por quê? Porque não era natural um judeu, ou até mesmo um cristão, separar valores no dia de sábado, já que o dia de sábado era separado para o Senhor. Se você ler todos esses versos, você não vai encontrar base para dizer que o domingo é o dia do Senhor. Agora, se você ler Isaías 58, verso 13 e 14, vai perceber que o sábado é abençoado. E lá fala o sábado. Se você ler Êxodo 20, 11, você vai perceber que é um memorial da criação. Se você ler Hebreus 4, verso 9 e 10, vai perceber que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Se você ler Marcos 2, 27, vai perceber que o sábado é um presente de Deus para você e para mim. Se você ler Gênesis 2, verso 2 e 3, vai perceber que o sábado é santificado. Se você ler Ezequiel capítulo 20, o verso 20, vai ver que ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Se você ler Isaías 66, versos 22 e 23, vai perceber que é o sábado que será guardado no céu, ou seja, ele é eterno. E se você ler Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, você vai ver um mandamento dizendo sobre a guarda do sábado. Mas não há nenhum texto na Bíblia que fale sobre a guarda ou que o domingo é santificado. Lembrando, Jesus ressuscitou no domingo, mas ele mesmo não disse que era para guardar o domingo. E olha que ele passou 40 dias ainda com os discípulos após a sua ressurreição. Lembre-se disso. E eu faço uma pergunta para você. Então, o que está acontecendo? Mateus, capítulo 15. Abra aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 15, verso 3, 6 e 9. Verso 3 diz assim: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, aqui já fica um alerta para nós. O que eu estou guardando? O mandamento de Deus ou uma tradição? Verso 6 diz assim: Esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Percebe que o texto até fala sobre o mandamento, o honrar pai e mãe, e diz que muitos, ao invés de honrar pai e mãe, estão seguindo o quê? Tradição. E verso 9 diz assim: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O domingo, queridos, não é um preceito de Deus, mas sim é um preceito instituído por um homem, como nós vimos Constantino, e reforçado por muitos cristãos que não queriam se assemelhar com os judeus. Por isso, queridos, entenda uma coisa. Há sim domingo na Bíblia, mas não como sendo o dia de guarda, porque o dia de guarda do Senhor é o sétimo dia, é o sábado. E, queridos, nosso próximo tema vai falar sobre saúde, porque, afinal,
Saúde é o que interessa. Responda as perguntas do nosso questionário, do nosso tema 16, nosso tema 17, que é o que nós estamos estudando, falando a respeito do dia de mudança, se é sábado ou se é domingo. E no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a sua saúde. E assim, eu aguardo você no próximo tema. Grande abraço.